O despertador soou como um tiro na manhã de segunda-feira, mas Lucas permaneceu imóvel, encarando o teto sem vida do quarto. Aos 32 anos, ele deveria ser um homem realizado, mas a realidade era um espelho quebrado refletindo uma vida estagnada, de clientes insatisfeitos. Cada dia parecia uma cópia cinzenta do anterior, um loop infinito que sugava toda a sua energia vital, deixando-o exausto antes mesmo de sair de casa. Lucas sentia-se preso em uma armadilha invisível, onde os sonhos da juventude foram substituídos pelo peso opressor das dívidas acumuladas no cartão de crédito. Ele mantinha uma fachada impecável, vestindo ternos sob medida e andando em uma moto de luxo que mal podia pagar, tudo para sustentar a ilusão de um empresário bem-sucedido. Essa máscara era sua única defesa contra o sentimento corrosivo de inferioridade que crescia dentro dele cada vez que via um colega ser promovido. Por trás da aparência, Lucas era um homem que julgava o valor dos outros apenas pela marca dos sapatos que calçavam ou pelo modelo do carro que dirigiam. Ele ansiava por um cargo de liderança e um salário astronômico, não para viver bem, mas para exibir seu poder e silenciar a autocrítica impiedosa que sussurrava em sua mente. No entanto, fracasso batia à sua porta sob a forma de uma avaliação de desempenho iminente, uma espada de Damocles pronta para cortar sua carreira, caso não entregasse resultados milagrosos. A empresa estava passando por cortes drásticos, e ele sabia que a guilhotina da demissão logo buscaria funcionários que não gerassem valor real. As dores de cabeça crônicas e as noites de insônia tornaram-se seus únicos companheiros constantes, transformando cada despertar em um exercício de sobrevivência. Em casa, a situação não era diferente, embora a atmosfera fosse carregada de um silêncio diferente. Beatriz, sua esposa, era uma mulher simples e dedicada, nascida no interior de Minas Gerais, onde a vida é medida pela colheita e pelo trabalho árduo. Ela se desdobrava para cuidar de cada detalhe da casa, garantindo que as roupas estivessem sempre engomadas e a mesa posta, mas sua simplicidade apenas aumentava a irritação de Lucas. Ele a via como um entrave, um lembrete vivo de sua própria mediocridade, alguém que não compreendia o jogo da alta sociedade ao qual ele desejava pertencer. Lucas secretamente a comparava com as esposas dos seus colegas, mulheres que exibiam bolsas de grife e cargos de gerência, sentindo um ressentimento amargo crescer por um destino que ele acreditava ser pequeno, demais para suas ambições. Ele culpava a origem humilde de Beatriz por sua falta de sucesso, convencendo-se de que se estivesse casado com alguém mais influente, já teria alcançado o topo da hierarquia corporativa. A frustração era um veneno que ele consumia lentamente, envenenando a gentileza que Beatriz ainda tentava oferecer. O telefone sobre a mesa de cabeceira vibrou, interrompendo seus pensamentos turbulentos e trazendo uma notícia que faria sua atenção atingir um nível crítico, pois era Beatriz, com uma voz trêmula, anunciando algo que ele considerava a pior forma de intrusão. Beatriz segurava o celular com força, sua voz carregada de uma urgência que Lucas detestava, especialmente naquela hora da manhã em que ele mal conseguia organizar os próprios pensamentos. O sogro, o senior, son, um homem cujo simples nome era capaz de evocar uma irritação instantânea em Lucas, acabara de ligar informando que estaria na capital no dia seguinte. O pretexto oficial era uma consulta médica necessária, mas para Lucas, aquilo não passava de uma estratégia oportunista para se infiltrar em seu apartamento e, possivelmente, explorar sua hospitalidade por alguns dias. O vinco de preocupação na testa de Beatriz contrastava com o semblante carrancudo de Lucas, que já processava a informação como uma invasão territorial inaceitável. Ele lançou um suspiro audível, cheio de desdém, enquanto desviava o olhar para o espelho do banheiro, ajustando a gravata de forma desleixada. Para Lucas, o senhor Sam não era apenas um homem simples, mas a personificação de tudo o que ele odiava em suas próprias raízes. Um agricultor acostumado à terra, ao suor e a uma vida modesta, que Lucas tentava desesperadamente apagar de seu histórico. A ideia de ter aquele senhor com seus modos rudes e histórias tediosas sobre colheitas, transitando por sua sala decorada com extremo bom gosto, causava-lhe náuseas. Lucas sentia que a mera presença de alguém com o passado de Sam em seu condomínio de alto padrão era uma ameaça à sua credibilidade. Ele estava em meio a um período de estresse profissional absoluto,
cercado por metas de vendas que pareciam impossíveis e uma hierarquia que não perdoava fraquezas. A vinda de Sun não era uma bênção familiar, era uma distração, uma carga extra que ele não podia se dar ao luxo de carregar naquele momento crítico de sua trajetória na empresa. Ele começou a murmurar, expressando sua insatisfação através de perguntas retóricas destinadas a fazer com que Beatriz desistisse de hospedar seu pai. Por que ele não podia buscar atendimento médico em um hospital local, em sua própria região, em vez de se aventurar por uma metrópole cara e exigente como a capital? O apartamento deles era compacto, urbanas. Lucas tentava projetar toda a sua hostilidade na fala, esperando que Beatriz sentisse o peso de sua oposição e buscasse uma alternativa, talvez convencer o sogro a se hospedar em um hotel barato, ou pior, a simplesmente cancelar a viagem. Contudo, Beatriz, com a paciência inabalável que sempre a caracterizara, tentou argumentar, explicando que as dores articulares de Sun haviam se intensificado nos últimos meses e que os médicos de sua cidade natal simplesmente não tinham os recursos necessários para o diagnóstico. Ela pediu, com um tom de voz que beirava a súplica, que Lucas fosse um pouco mais tolerante, apenas por alguns dias. Beatriz reforçou que não haveria transtornos, que ela mesma se encarregaria de todas as tarefas de limpeza e organização, inclusive montando uma cama improvisada na sala de estar para garantir que ele não perturbasse o cotidiano do casal. Para Lucas, entretanto, a lógica dela não tinha peso. O que importava era a imagem pública, o medo constante de ser visto com alguém que não se encaixava em seu padrão de sucesso. Ele sentia que cada gesto de generosidade para com o sogro era uma derrota pessoal, um passo atrás em sua escalada social. Ele concordou com um sim seco, um murmúrio que escondia sua verdadeira intenção. Ele faria o possível para passar o menor tempo possível, sairia cedo, usando reuniões fictícias como escudo contra qualquer interação indesejada. Assim que Beatriz desligou, a sensação de que o dia seria um desastre absoluto se consolidou. Ele saiu do quarto sem proferir uma palavra adicional, o ressentimento borbulhando como um ácido em seu estômago. O que Lucas não imaginava, e nem seria capaz de prever em seus delírios de superioridade, era que aquela visita forçada não seria apenas uma inconveniência doméstica, mas o início de uma sequência de eventos que destruiria sua fachada, desafiaria suas crenças mais profundas e, ironicamente, o colocaria frente a frente com o chefe que tanto temia, de uma maneira que ele jamais considerou possível. Enquanto ele fechava a porta do apartamento, um calafrio percorreu sua espinha. Algo além da insatisfação habitual, ele sentiu que algo estava prestes a mudar irrevogavelmente, mas o pânico de sua situação profissional cegou qualquer intuição. Ele desceu as escadas em direção ao estacionamento, apressado para fugir daquela casa enquanto, lá dentro, Beatriz começava a arrumar a sala, sem saber que o presente que seu pai trazia em uma sacola velha de fibra seria, na verdade, a única coisa capaz de salvar a carreira de seu marido da destruição total. Lucas ligou sua moto e acelerou, sem notar o mensageiro que parava no saguão com um envelope oficial contendo um aviso que mudaria tudo o que ele pensava sobre autoridade e poder nas próximas horas. Lucas sentiu um solavanco na consciência ao ver a moto ser engolida pelo tráfego intenso das avenidas. Mas o instinto de fuga prevaleceu sobre qualquer ponta de culpa. Ele pedalou sua mente freneticamente, tentando construir um roteiro convincente de reuniões intermináveis com parceiros comerciais que, na realidade, nem existiam. A ideia de Beatriz e seu pai, o Sr. Sun, dividindo o minúsculo espaço de seu apartamento, era algo que ele simplesmente se recusava a aceitar sem uma estratégia de defesa sólida. Ele passou a manhã inteira no escritório em um estado de alerta constante, monitorando o celular a cada poucos minutos, temendo uma notificação que confirmasse a chegada antecipada do sogro. A empresa fervilhava com rumores sobre cortes de pessoal e a pressão por metas agressivas. O ar estava carregado de um nervosismo palpável e Lucas sentia que cada olhar de seus superiores era um julgamento silencioso sobre sua produtividade. Ele tentava compensar sua falta de resultados concretos através de uma postura excessivamente zelosa, enviando relatórios detalhados para o Sr. Hoang, o CEO,
um homem cujas exigências eram tão rigorosas quanto seu gosto pessoal pelo refinamento. Lucas sabia que o Sr. Huang apreciava demonstrações de lealdade e sofisticação, e ele dedicava horas extras a polir apresentações, ignorando as mensagens de texto de Beatriz que se acumulavam na tela do aparelho. Em uma dessas mensagens, ela pedia que ele passasse no mercado para comprar alguns ingredientes específicos para o jantar, pois seu pai trazia um gosto refinado pelas coisas do campo, algo que, aos olhos de Lucas, soava como uma ironia cruel. Ele leu a mensagem e a apagou, sem responder, sentindo que cada item pedido por ela era uma afronta direta à sua paz. Ele não seria o guia turístico de um homem que ele considerava um atraso em sua vida social. A desculpa de uma reunião noturna urgente estava pronta, e ele se sentia quase orgulhoso de sua capacidade de manipular a realidade a seu favor. O dia passou como um borrão de números e tensão. Quando finalmente chegou o momento de encerrar o expediente, Lucas sentiu uma necessidade visceral de adiar o retorno. Ele deu voltas sem destino, observando as vitrines das lojas luxuosas do centro, invejando a aparente facilidade com que alguns homens ali compravam presentes caros sem qualquer hesitação. Ele, por outro lado, mal conseguia pagar o condomínio em dia. Ao passar por uma joalheria renomada, ele estacou, observando um relógio de pulso que valia mais do que 3 meses de seu salário. Aquilo era o símbolo que ele tanto perseguia, um troféu que, se estivesse em seu braço, poderia mudar o modo como o Sr. Huang o enxergava em futuras reuniões. A frustração de ser um homem preso a um salário comum, mas com ambições de um magnata, o consumia. O relógio batia às 7 da noite. O medo de que o Sr. Sun já estivesse sentado em seu sofá, talvez sujando o estofado com sua roupa de viagem, tornou-se insuportável. Ele decidiu então passar em um bar próximo antes de ir para casa, um lugar discreto onde pudesse encontrar colegas de alguém que pudesse confirmar se seu nome estava na lista dos descartáveis, pois a incerteza era um peso que ele não conseguia mais ignorar. O bar estava mergulhado em uma penumbra reconfortante e ele pediu um uísque caro, a tentativa de compensar sua insegurança com uma demonstração de ostentação. Enquanto bebia, notou um grupo de colegas de departamento conversando em tom conspiratório em uma mesa do fundo. Ele se aproximou, forçando um sorriso amigável, tentando transparecer uma confiança que não sentia em absoluto. Entregou-lhes astronômicas, itens de coleção, garrafas de vinhos raros que custavam o valor de um carro popular. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele era um peão tentando jogar xadrez contra grandes mestres. O desespero começou a subir pela garganta. Como ele poderia competir naquele jogo? Como ele poderia garantir seu futuro em uma empresa que valorizava símbolos de status acima do desempenho técnico? A resposta veio em um lapso de lucidez, ou talvez de loucura, quando um de seus colegas perguntou ironicamente se Lucas também traria alguma raridade de seu círculo pessoal. Antes que pudesse pensar, ele começou a inventar uma história sobre um contato na região serrana, um curandeiro lendário que possuía ervas raras de valor incalculável, um segredo de família que seria o trunfo para conquistar o respeito eterno do Sr. Huang. A mentira fluiu com uma naturalidade assustadora, e ele viu os colegas arregalarem os olhos, impressionados com a suposta conexão. Ao sair do bar, ele sabia que a armadilha estava armada. Ele acabara de prometer um milagre que não existia, e a única coisa que o impedia de ser um mentiroso convicto era a figura do Sr. Sun, que naquele exato momento estava chegando à rodoviária com uma sacola que continha exatamente o que Lucas precisava para sustentar sua farsa. Ele pegou o celular e viu uma chamada perdida de Beatriz, seguida de uma mensagem seca. O pai já estava no apartamento. O horror de Lucas ao perceber que o velho agora habitava seu refúgio, mexendo em suas coisas, tocando em sua vida, foi substituído por uma súbita revelação sombria. Ele teria que jogar o jogo do Sr. Sun para sobreviver, mesmo que isso significasse aceitar a presença daquele homem detestável sob seu teto. Ele ligou o motor da moto com uma mão trêmula, decidindo que, ao chegar em casa, fingiria uma alegria que não sentia. Ao estacionar no prédio, ele viu, pela janela de vidro do saguão, algo que fez seus nervos atingirem um estado de ruptura total. Beatriz estava rindo com o sogro, enquanto descarregavam uma sacola de aspecto terroso sobre o balcão da recepção, como se estivessem expondo o seu segredo mais humilhante
diante de todos os vizinhos. Lucas sentiu o sangue fugir de seu rosto ao observar a cena através do vidro do saguão. A forma como Beatriz ria, descontraída, contrastava brutalmente com o peso da humilhação que ele projetava sobre si mesmo. O Sr. Sun, com seu casaco de tecido grosso e puído, parecia completamente fora de lugar naquele ambiente de mármore e luzes indiretas. Ele gesticulava com as mãos calejadas, apontando para a sacola que continha, segundo o que Lucas deduzira antes, algo que ele classificara internamente como entulho orgânico. O porteiro do condomínio, um homem de semblante austero que sempre tratava Lucas com uma deferência quase mecânica, agora observava a cena com uma curiosidade nada velada. Lucas sentiu um impulso de dar meia volta, subir na moto e fugir, mas a necessidade de manter o controle sobre a narrativa o ancorou no lugar. Ele precisava garantir que ninguém no prédio associasse aquele homem, com seu jeito simplório e cheiro de terra, a ele. Respirando fundo, Lucas ajustou o paletó, tentando recuperar a postura de um executivo impecável, e caminhou em direção à entrada principal. A porta automática deslizou, e o som do ambiente mudou instantaneamente. O ar-condicionado gelado parecia mais cortante, e o silêncio do saguão tornou-se opressor. Ao se aproximar-se, Sr. Sun virou-se, seus olhos cansados brilhando com uma alegria sincera e desarmante. O sogro não parecia notar a frieza que emanava de Lucas. Ele simplesmente estendeu a mão, como se um aperto de mão fosse a coisa mais natural do mundo, mesmo com as marcas profundas de décadas de trabalho manual visíveis na pele grossa. Lucas hesitou por um milésimo de segundo, uma vacilação que não passou despercebida por Beatriz, que lhe lançou um olhar implorando por decência. Ele acabou retribuindo o contato, sentindo a aspereza da palma de Sun contra a sua própria, uma sensação que lhe causou um arrepio de aversão. O Sr. Sun começou a falar sobre a viagem, sobre o ônibus que quase quebrou no meio da serra e sobre como a paisagem mudara desde a última vez que ele visitara a capital. Para Lucas, cada palavra era um prolongamento do sofrimento. O cheiro de mato e serragem que vinha das roupas do sogro parecia preencher todo o saguão e ele percebeu o olhar do porteiro mudar para algo que, na sua interpretação paranoica, era um misto de piedade e desprezo. Ocupado em manter as aparências, Lucas mal respondeu, limitando-se a monossílabos e gestos impacientes. Ele queria apenas que chegassem ao elevador e que o metal se fechasse, isolando-os do mundo exterior. Enquanto subiam, o silêncio no compartimento era denso, quase sólido. Sr. Sun, alheio à hostilidade latente do genro, continuava a observar os botões iluminados com uma curiosidade quase infantil. Assim que a porta do apartamento se abriu, o choque foi imediato. O Sr. Sun entrou com uma cautela exagerada, quase andando na ponta dos pés, como se temesse que o piso de madeira clara fosse quebrar sob seu peso. Ele olhava para os objetos de decoração de Lucas, as estatuetas de vidro, os quadros modernos, com um respeito desajeitado, como se estivesse em um museu que ele não tinha autorização para visitar. Beatriz, por outro lado, movia-se com uma energia vibrante, esforçando-se para que tudo parecesse perfeito. Ela começou a preparar o quarto de fibra, tirando de dentro dela os produtos que trouxera. Lucas, encostado na parede da cozinha, observava tudo com um desprezo mascarado de tédio. Viu o sogro retirar um maço de raízes ressecadas, envoltas em folhas velhas e jornais datados, que não tinham qualquer apelo visual. Oh, senhor, qual era o efeito de cada pedaço de raiz para os nervos, para a insônia, para a fadiga? Lucas sentia uma vontade incontrolável de rir. Aquilo era o ápice do absurdo. Um homem simples tentando curar doenças complexas da vida moderna com mato seco. No entanto, algo na forma como Sun falava, com uma convicção calma e sem qualquer pretensão de grandeza, fez com que Lucas sentisse um desconforto crescente. Para mostrar algo que parecesse autêntico, mesmo que fosse uma fraude bem elaborada, ele se aproximou do Sr. Sun, que ainda estava agachado, e, com uma voz que tentava soar casual, perguntou se aquelas ervas tinham algum nome específico, algum selo de autenticidade que ele pudesse mencionar a pessoas importantes da cidade. O sogro levantou o olhar, surpreso pela primeira vez pelo interesse do genro, e começou a contar a história de como aprendera o ofício com seus antepassados, sobre como a colheita precisava acontecer sob condições muito específicas na floresta.
Lucas interrompeu a explicação, impaciente, mas algo na intensidade dos olhos de Sam o deixou inquieto. O sogro se levantou, aproximou-se e, com uma voz baixa e grave, disse algo que fez Lucas perder o fôlego. Ele tinha guardado uma raiz específica, uma que não estava na sacola, uma peça que ele só entregaria a Lucas quando este estivesse pronto para entender o custo do que carregava nas mãos, deixando o ar do apartamento carregado com uma promessa enigmática. Lucas sentiu um frio subitamente insuportável percorrer sua coluna, apesar da temperatura amena do apartamento. A promessa enigmática do Senhor Sam reverberou em sua mente como um aviso sinistro, algo que escapava completamente da lógica pragmática que ele tentava impor ao seu mundo. O que poderia ser aquela raiz específica? Que tipo de custo ao Senhor Sam mencionava com tanta gravidade, como se estivesse entregando a chave de um reino escondido e não apenas um pedaço de vegetação silvestre. Lucas queria descartar tudo como a divagação de um velho agricultor senil, mas a forma como os olhos de Sam o encararam, com uma lucidez penetrante que parecia ler todas as suas inseguranças e mentiras, o impediu de rir. Beatriz chamou o pai para jantar, e o momento de tensão dissipou-se, substituído pelo som monótono dos talheres contra a porcelana. Lucas jantou em silêncio, sua mente trabalhando em um ritmo frenético. Ele observava Sam comer com uma lentidão deliberada, cada garfada parecendo um ato de celebração. Para alguém que vivia na pressa das reuniões, das metas e da pressão constante pelo lucro, ver a tranquilidade daquele homem era um lembrete incômodo do quanto Lucas havia se perdido em sua própria ambiguidade. Após a refeição, o Sr. Sam recolheu suas coisas e foi se deitar na cama improvisada na sala, enquanto Lucas se trancou no escritório, fingindo trabalhar. Ele passou horas olhando para a tela do computador, mas não conseguia formular uma única frase. O segredo da raiz secreta o atraía de uma forma que ele não conseguia explicar. Seria aquele o elemento que faltava para tornar sua mentira perante os colegas do bar uma realidade. Ele imaginou a cena, a apresentação das ervas raras para o Sr. Huang, a expressão de choque e reverência do chefe, a promoção que finalmente o colocaria no patamar que ele acreditava merecer. O ego de Lucas alimentava a ideia de que, se ele obtivesse aquele item, o poder finalmente estaria em suas mãos. Ele se levantou, caminhou até a porta do escritório e a abriu apenas uma fresta. A sala estava escura, iluminada apenas pelo brilho fraco que vinha da janela, e ele conseguia ouvir a respiração ritmada de Sam no colchão. O homem parecia dormir profundamente, alheio à ansiedade que consumia seu genro. Lucas, movido por uma curiosidade incontrolável que beirava a obsessão, saiu do escritório com os pés nus, tentando não fazer nenhum ruído contra o piso de madeira. Ele se aproximou das bolsas de fibra que o Sr. Sam deixara num canto da sala, perto da porta de entrada. Seus dedos roçavam o tecido áspero com uma hesitação própria de quem sabe que está prestes a violar um limite moral sagrado, mas o desejo de vitória pessoal superava qualquer escrúpulo. Ele abriu a sacola com todo o cuidado, seus olhos buscando avidamente por algo que destoasse das outras raízes. Ele encontrou um pequeno embrulho de pano rústico, separado dos demais, escondido no fundo de um compartimento forrado com palha seca. O embrulho parecia pesar muito mais do que o seu tamanho sugeria. Com o coração martelando contra as costelas, Lucas começou a desamarrar o nó do pano, revelando uma raiz retorcida, de uma cor escura, quase negra, que emanava um aroma tão forte que ele precisou prender a respiração para não espirrar. Não parecia nada que ele já tivesse visto em livros ou nas fotos da internet sobre medicina alternativa. Era algo que emanava uma energia própria, quase vibrante, que parecia pulsar sob o toque de seus dedos. Lucas estava prestes a retirar a raiz do embrulho para examinar, lá melhor sob a luz do corredor, quando ouviu um som metálico vindo da cozinha. O barulho de uma colher caindo no chão ecoou pelo silêncio do apartamento como um disparo. O senhor Sam se mexeu no sofá e Lucas congelou, sentindo o suor frio escorrer pelas têmporas. Ele percebeu, horrorizado, que Beatriz estava saindo da cozinha e se aproximava da sala, ainda sem notar sua presença ali, parada como um ladrão no meio da noite. Ele se agachou instantaneamente atrás da poltrona, agarrando o embrulho de pano com força, seu cérebro girando em busca de uma saída, antes que sua esposa o flagrasse em uma situação da qual ele não teria desculpa possível. O cheiro intenso da raiz subia até seu nariz,
quase como se o objeto estivesse tentando dominá-lo, forçando-o a um estado de desorientação. Ele precisava tomar uma decisão em segundos, guardar o embrulho de volta e arriscar que Son notasse a mudança, ou sair dali correndo para o quarto, assumir o risco da descoberta. Antes que pudesse escolher, a luz da sala foi acesa por Beatriz, e ele viu, através do vão entre as almofadas da poltrona, que o senhor Son não estava mais dormindo. Ele estava sentado, olhando diretamente para a poltrona onde Lucas se escondia, com uma expressão que não era de surpresa, mas de uma compreensão devastadora, que parecia saber exatamente o que o genro tinha nas mãos. O silêncio na sala tornou-se tão espesso que Lucas podia ouvir o próprio coração martelando contra as costelas, um som que parecia ecoar pelas paredes do apartamento como uma acusação. Ele permaneceu imóvel, encolhido na penumbra atrás da poltrona, com um embrulho de pano rústico apertado contra o peito como se fosse um escudo. Seus olhos, arregalados e fixos no vão entre as almofadas, capturaram a imagem do senhor Son. O sogro não parecia irado. Havia algo muito mais inquietante em sua postura. Ele estava sentado no colchão, com as pernas cruzadas e o tronco perfeitamente ereto, observando a poltrona com uma calma que desafiava a gravidade da situação. Beatriz, alheia à tempestade que se formava a poucos metros de distância, caminhava distraída em direção à cozinha para buscar um copo d'água, seus passos leves compondo uma trilha sonora banal para aquele momento de vergonha indescritível. Lucas sabia que não poderia sustentar aquela posição por muito tempo. Se o senhor Son decidisse falar, ou se Beatriz voltasse e visse o genro escondido como um ladrão, a máscara de sofisticação que Lucas levara anos para construir desmoronaria instantaneamente. A humilhação, contudo, não era o que mais o aterrorizava. Era a sensação estranha de que a raiz em suas mãos estava começando a aquecer, emitindo um calor quase febril que se espalhava pelas palmas de suas mãos. Ele precisava recuar. Com um esforço monumental de vontade, Lucas deslizou para trás, movendo-se centímetros por vez, tentando não roçar a própria roupa no tecido da poltrona. O senhor Son continuava a encará-lo, aquele olhar fixo e sereno que parecia ver através das camadas de ambição e insegurança de Lucas. Quando Beatriz finalmente retornou da cozinha, murmurando algo sobre a falta de luz no corredor, Lucas já havia conseguido retroceder até a porta do escritório. Ele entrou no cômodo e fechou a porta com a delicadeza de um cirurgião, encostando-se nela, ofegante. O cheiro da raiz ainda impregnava suas mãos, um aroma terroso que parecia invadir seus pulmões e turvar sua percepção. Ele abriu a mão e, sob a luz fraca de um abajur de mesa, desdobrou o pano mais uma vez. A raiz, agora exposta, parecia ter mudado de textura. As fibras que antes eram ásperas pareciam ligeiramente mais flexíveis, como se estivessem absorvendo a umidade do ambiente. O medo de que o sogro viesse cobrar o item logo pela manhã o mantinha em um estado de vigília febril. Ele guardou a raiz dentro de uma gaveta trancada, não por segurança, mas como um ato de posse, como se estivesse escondendo um segredo que, se compartilhado, perderia seu valor intrínseco. Lucas passou o resto da noite caminhando pelo escritório, ignorando a exaustão física. Sua mente, antes focada em números e estratégias corporativas, agora era dominada por uma sede por poder que ele nunca antes sentira com tal intensidade. O que o senhor Son realmente era? Que tipo de vida aquele homem levara nas florestas distantes para possuir algo tão potente? E mais importante, o senhor Hoang, com toda a sua erudição e coleções de sementes e raízes, teria o conhecimento necessário para identificar o que ele tinha acabado de roubar. A ideia de apresentar aquele objeto ao chefe na festa de aniversário tornou-se o eixo central de sua existência. Se o senhor Son descobrisse o furto, ele teria que mentir, inventar que a raiz fora um presente, algo que o sogro entregara voluntariamente como sinal de bênção para sua carreira. A mentira já estava ganhando contornos, tornando-se uma narrativa coesa, que ele acreditava ser capaz de vender até para o mais cético dos críticos. Perto do amanhecer, quando a primeira luz cinzenta começou a filtrar através das persianas do escritório, Lucas finalmente se deitou na cadeira, exausto. O sono o venceu apenas por alguns minutos, antes de ser abruptamente interrompido por um barulho vindo da sala. Era o som da porta do apartamento se abrindo. Lucas se levantou num salto,
seu corpo reagindo por reflexo. Ele saiu do escritório, pronto para enfrentar qualquer confronto, apenas para encontrar a sala vazia. A cama improvisada do Sr. Sun estava arrumada, o colchão perfeitamente dobrado e posto de lado, e a porta principal estava destrancada. Não havia sinal de Beatriz, nem do sogro. O apartamento parecia estranhamente silencioso, uma paz que lhe pareceu imediatamente suspeita. Ele correu até a cozinha, depois para o quarto, chamando o nome da esposa, mas apenas sua própria voz retornou em resposta. Na bancada da cozinha, sobre o balcão onde a sacola de fibra fora deixada na noite anterior, estava um bilhete simples, escrito em um papel de caderno com uma caligrafia firme e antiga, o tipo de letra que sugeria uma vida inteira dedicada a escrever registros meticulosos. O bilhete dizia apenas: o preço do que você busca não é medido em moedas, mas no que você escolhe abandonar para ter. Lucas sentiu o estômago despencar. Ele correu até o escritório e puxou a gaveta que trancara horas antes, suas mãos tremendo de tal maneira que a chave quase caiu de seus dedos. A gaveta estava vazia. O embrulho de pano não estava mais lá, deixando apenas uma mancha escura de terra seca sobre a madeira, uma marca que parecia queimar sob seu olhar. Ele percebeu, com um desespero que o fez girar em círculos pela sala, que não tinha sido roubado pelo Sr. Sun, mas sim que o sogro estava esperando por aquele exato momento de cobiça para deixar que a própria natureza do item escolhesse seu novo dono. No momento em que essa percepção o atingiu, ele ouviu o som de sirenes se aproximando rapidamente pelo trânsito da manhã, seguidas por batidas fortes e autoritárias na porta de entrada do... Lucas sentiu o mundo girar violentamente enquanto as batidas na porta se tornavam cada vez mais frenéticas, acompanhadas por vozes autoritárias que exigiam abertura imediata. O pânico, que antes era uma névoa densa em sua mente, consolidou-se em um terror agudo e paralisante. Ele olhou para a gaveta vazia, para a mancha de terra que ainda parecia exalar um odor acre e desconhecido, e depois para a porta de entrada. Quem estaria ali àquela hora da manhã? O pensamento de que a polícia pudesse estar envolvida por causa daquela raiz misteriosa parecia absurdo, mas, no estado de paranoia em que se encontrava, nada era impossível. Ele caminhou até o olho mágico, mas não conseguiu enxergar nada além de uma silhueta alta e imponente que bloqueava a luz do corredor. A voz lá fora, firme e sem paciência, identificou-se como sendo de uma autoridade local, solicitando a presença do Sr. Sun ou de seu responsável legal para esclarecimentos sobre um incidente ocorrido nas redondezas do prédio. Lucas sentiu o coração falhar uma batida. Como eles sabiam, ele respirou fundo, tentando estabilizar o tremor nas mãos, e abriu a porta com uma cautela ensaiada. Diante dele, 2 policiais uniformizados olhavam para dentro, seus olhos varrendo cada canto do apartamento com uma precisão que fez a espinha de Lucas gelar. Eles não estavam ali por causa da raiz. Estavam ali porque, segundo eles, o Sr. Sun havia sido visto nas proximidades da entrada do condomínio pouco antes do amanhecer, envolvido em uma situação suspeita que exigia uma verificação de identidade. Lucas sentiu um alívio momentâneo, mas a mentira prontamente brotou em seus lábios como um mecanismo de defesa automática. Ele afirmou que seu sogro tinha saído cedo para caminhar, algo que, segundo ele, era um hábito comum do interior, e que não sabia para onde ele poderia ter ido. Os policiais, contudo, não pareciam totalmente convencidos pela postura defensiva e nervosa de Lucas. Eles pediram permissão para entrar e fazer uma verificação rápida no apartamento, uma solicitação que Lucas, desesperado para não parecer culpado de nada, não teve como negar. Enquanto os oficiais percorriam a sala, o escritório e a cozinha, ele sentia cada centímetro de sua privacidade sendo violado. Um dos policiais parou na frente da gaveta do escritório, aquela que minutos antes continha o item que agora o assombrava, e Lucas sentiu o suor frio escorrer pelo pescoço. O oficial tocou na madeira, notou o vestígio de terra e lançou um olhar inquisitivo para o dono da torre. Lucas explicou, com uma voz que mal reconhecia como sua, que o sogro era um colecionador amador de ervas medicinais e que o resíduo era apenas parte do passatempo do idoso. A explicação pareceu razoável o suficiente para o policial, que finalmente guardou seu caderno de notas e se retirou, não sem antes lançar um último olhar desconfiado sobre o ambiente. Assim que a porta se fechou atrás deles,
Lucas desabou no sofá, sentindo-se como se tivesse acabado de sobreviver a uma execução. A ausência de Beatriz e do senhor Sam tornava tudo mais inquietante. Onde eles poderiam estar? Por que o sogro teria ido embora tão cedo, deixando-o naquele estado de vulnerabilidade? A confusão emocional era imensa. Ele estava furioso pelo desaparecimento da raiz, mas ao mesmo tempo aterrorizado com a possibilidade de que o senhor Sam tivesse sido levado por razões que ele não conseguia compreender. Lucas decidiu verificar as mensagens de Beatriz mais uma vez, na esperança de encontrar qualquer pista, qualquer indício de para onde ela tinha ido. Ao abrir o aplicativo de mensagens, notou uma notificação vinda de um número desconhecido, um código numérico que ele nunca vira antes. Ele abriu a mensagem com hesitação. Continha apenas uma coordenada geográfica de uma área remota nos arredores da cidade e uma única frase escrita em português, cuja tradução em sua mente parecia preencher o vazio de sua compreensão. A terra não esquece quem a desenterrou sem permissão. Lucas sentiu o rosto esquentar com uma mistura de raiva e medo. Ele não aceitaria ser o joguete de um velho agricultor, nem de forças que ele não podia controlar. Ele se levantou, calçou os sapatos com pressa e decidiu que buscaria a resposta, não importava onde a coordenada o levasse. Ele precisava recuperar o que lhe fora tirado, não apenas pelo valor que a raiz pudesse representar para sua carreira, mas porque, pela primeira vez na vida, ele sentia que sua própria integridade, ou o que restava dela, estava sendo testada. Ao sair do apartamento e caminhar pelo estacionamento, Lucas notou, encostado na parede de concreto atrás de um pilar, um carro preto que ele não reconhecia, cujo motorista parecia observá-lo com uma atenção que o fez parar instantaneamente. O motorista baixou o vidro, revelando um rosto conhecido do escritório. Era o braço direito do senhor Hoang, que parecia estar à sua espera com uma expressão gélida que não prometia nada de bom para o seu futuro na corporação. O silêncio no estacionamento subterrâneo era tão absoluto que Lucas podia ouvir o zumbido mecânico de uma luz fluorescente falhando acima de sua cabeça. A figura dentro do carro preto não se moveu, apenas mantinha os olhos fixos nele com uma intensidade que parecia despir sua alma de toda a bravata corporativa. Lucas sentiu o suor frio percorrer sua coluna. O mesmo medo que sentira ao ser confrontado pela polícia instantes antes, porém agora com um tempero diferente, a ameaça direta de algo que ele não conseguia quantificar ou controlar. O braço direito do senhor Hoang, um homem conhecido por sua eficiência implacável e discrição absoluta, finalmente abriu a porta do veículo e desceu, seus sapatos de couro fazendo um som rítmico e autoritário contra o piso de cimento. Lucas tentou manter sua postura ereta, mas o peso da mentira sobre a raiz mágica tornava cada movimento seu vacilante e artificial. O homem se aproximou lentamente, parando a uma distância segura, mantendo as mãos enterradas nos bolsos de seu terno impecável. Ele não sorriu, não fez menção de cumprimentar e, por um longo instante, apenas encarou Lucas como se estivesse avaliando um produto defeituoso em uma linha de montagem. A voz dela, quando finalmente surgiu, era baixa, quase um sussurro que parecia vibrar diretamente nos ossos de Lucas. Ele mencionou que o senhor Hoang tinha um interesse muito especial em certas movimentações recentes na vida de Lucas, especialmente aquelas que envolviam contatos familiares que, teoricamente, seriam irrelevantes para o crescimento de um funcionário do seu escalão. A menção ao sogro fez o coração de Lucas disparar. O que o senhor Hoang sabia? Ele teria descoberto que o contato lendário que Lucas mencionara no bar era, na verdade, um simples agricultor da zona rural. A ideia de que ele estava sendo vigiado não apenas pela empresa, mas por uma rede de interesses que ele mal conseguia mapear, trouxe uma vertigem repentina. Lucas tentou argumentar, sua voz soando estranhamente aguda diante da seriedade daquele momento. Ele tentou explicar que sua vida pessoal era apenas sua, mas o homem apenas soltou uma risada seca e sem humor. Ele informou que o senhor Hoang estava muito interessado no tal presente que Lucas prometera para a celebração de aniversário, e que expectativas haviam sido criadas a um nível muito alto. Lucas sentiu uma gota de suor escorrer pela têmpora. Se ele não apresentasse a raiz, ou qualquer que fosse o segredo que o senhor Sam guardara, ele não seria apenas demitido, mas destruído profissionalmente por ter ousado brincar com a credulidade do CEO. O homem do carro preto
entregou um cartão de visitas que continha apenas um endereço fora da cidade, o mesmo endereço que Lucas recebera por mensagem anônima, e disse que a paciência do Sr. Huang era limitada e que ele esperava ver o resultado das promessas de Lucas naquela mesma tarde no escritório particular da mansão onde a festa ocorreria. Sem mais uma palavra, o homem voltou para o carro e partiu, deixando Lucas sozinho no vazio do estacionamento. Ele olhou para o cartão em sua mão, as bordas de papel denso parecendo pesar quilos. A urgência da situação era clara, ele precisava encontrar o Sr. Sun, recuperar a raiz ou a tal peça secreta mencionada, e fazer tudo isso antes da festa, sem que ninguém percebesse seu desespero. Lucas correu para sua moto, a necessidade de chegar às coordenadas da mensagem anônima, superando qualquer instinto de sobrevivência. Ele acelerou pela saída do condomínio, contornando o tráfego pesado com manobras arriscadas, guiado apenas pelo desespero de um homem que via sua vida desmoronar como um castelo de cartas. O destino, uma área industrial abandonada na periferia, surgiu no horizonte como uma cicatriz na paisagem urbana. Ao chegar, ele encontrou uma estrutura de metal enferrujado que parecia ser o ponto central da coordenada. O lugar era deserto, exceto por um velho caminhão de transporte que estava parado na entrada, com a carroceria aberta e coberta por uma lona de plástico encardida. O motor do caminhão ainda emitia um calor residual, indicando que acabara de ser deixado ali. Lucas desceu da moto, seu coração batendo como um tambor, e caminhou lentamente em direção à parte de trás do veículo. Ao levantar a lona, ele não encontrou o sogro, mas algo que o fez recuar e tropeçar em seus próprios pés. Na carroceria, espalhado sobre uma camada de palha exatamente igual à que estava na sacola que vira no apartamento, havia dezenas de pequenos embrulhos de pano, idênticos ao que ele havia roubado, e todos estavam abertos e vazios, como se algo tivesse eclodido de dentro deles, deixando para trás apenas uma substância viscosa e brilhante que parecia estar reagindo à luz do sol e emitindo um chiado baixo, constante e insuportavelmente agudo que parecia se comunicar com a própria mente de Lucas. O zumbido agudo que emanava dos restos viscosos na carroceria do caminhão parecia perfurar não apenas os ouvidos de Lucas, mas seu próprio sistema nervoso, fazendo cada fibra de sua consciência vibrar em sincronia com aquela frequência metálica. Ele deu um passo atrás, cambaleando, enquanto o cheiro de ozônio e terra úmida se intensificava, criando uma atmosfera que parecia suspensa no tempo. Aquilo não era medicina, nem botânica, nem qualquer coisa que a lógica corporativa de Lucas pudesse processar. Era algo biológico, algo vivo que estava em processo de transmutação ali mesmo, diante de seus olhos aterrorizados. As substâncias pegajosas, que antes deveriam ser ervas secas, agora pareciam se expandir, esticando-se em filamentos translúcidos que tentavam alcançar a luz do sol, como se buscassem uma fonte de energia para completar seu ciclo bizarro. Lucas tentou tocar em um dos pedaços de palha com a ponta do sapato, mas recuou instantaneamente ao ver que a matéria começou a mudar de cor, passando de um tom terroso para um azul elétrico que cegava. O pânico de Lucas atingiu um nível de saturação absoluto. A ideia de que o Sr. Sun, aquele homem que ele humilhara e desprezara, era o guardião de um segredo da natureza tão estranho e perigoso, o deixava tonto. Ele precisava sair dali, precisava se distanciar daquela energia que parecia drenar sua própria força de vontade. Ao girar nos calcanhares para retornar à sua moto, o brilho azul no caminhão se intensificou, emitindo um pulso de luz que atingiu a lataria do veículo, causando um curto-circuito interno que fez a cabine do caminhão rugir por um instante, como uma fera acordando de um sono profundo. Lucas não olhou para trás. Ele montou na moto com a agilidade de um fugitivo, a mão tremendo tanto que mal conseguia inserir a chave na ignição. O caminho de volta para a cidade foi percorrido em um estado de dissociação completa. A paisagem passava como um borrão cinzento enquanto sua mente tentava, inutilmente, encontrar uma justificativa para o que vira. Seria aquilo uma experiência científica financiada secretamente pelo Sr. Huang? O Sr. Sun era, na verdade, um agente de algum grupo oculto que monitorava os recursos naturais que a empresa do Sr. Huang cobiçava. A hipótese de que tudo aquilo fosse um esquema, uma encenação para testar seu desespero, começou a se formar.
oferecendo um refúgio racional para o seu medo. Ele precisava de respostas. Precisava confrontar Beatriz. Ao chegar no centro da cidade, o trânsito parecia mais caótico, como se a própria vibração da raiz tivesse afetado o ritmo da metrópole. Ele estacionou a moto perto de um café de esquina, onde, por pura coincidência ou destino, avistou o carro preto do braço direito do senhor Wang, estacionado em uma vaga proibida. Lucas, impulsionado por um ímpeto de loucura, decidiu seguir o veículo. Se eles sabiam onde ele estava, ele saberia onde eles estavam escondendo o senhor Sun. O carro de luxo deslizou pelas ruas com uma calma insultante, ignorando qualquer pressa que Lucas tentava impor ao seu próprio ritmo. Eles seguiram em direção à zona residencial de elite, o bairro onde residiam os executivos mais poderosos da corporação. Quando o carro parou diante de um enorme portão de ferro forjado que impedia o acesso a uma mansão isolada no topo de uma colina, Lucas estacionou a moto atrás de uma fileira de árvores e desceu, observando. O portão não estava totalmente fechado. Ele avistou Beatriz caminhando pelo jardim da mansão, mas ela não parecia uma prisioneira. Ela caminhava ao lado do senhor Wang. O senhor Sun seguia alguns passos atrás, carregando uma mala de couro que parecia conter algo extremamente pesado. Lucas sentiu o mundo ruir. Sua esposa estava ali, no coração do poder corporativo que ele tanto almejava, mantendo conversas formais com o homem que decidiria seu destino profissional. Ele tentou se aproximar, esgueirando-se pelos arbustos do perímetro da mansão, tentando captar qualquer palavra da conversa. O vento, porém, carregava apenas ruídos dispersos, mas o que ele viu a seguir o paralisou. O senhor Huang parou, virou-se para Beatriz em um gesto de cortesia que Lucas jamais imaginara que o CEO fosse capaz, beijou a mão da esposa dele como se ela fosse uma dignitária estrangeira. O senhor Sun, então, levantou a mala de couro e a abriu, revelando um brilho azul intenso que banhou o rosto de todos os presentes com uma luz fria, espectral, exatamente a mesma cor das substâncias que ele vira no caminhão industrial minutos antes. Lucas percebeu, com horror, que a raiz não era um presente para ele, mas uma moeda de troca, e que ele tinha sido apenas um peão sacrificável em uma negociação de poder muito de dentro da mala. Um segurança da propriedade surgiu na trilha atrás de Lucas, apontando uma lanterna potente diretamente para seus olhos, revelando sua posição. A luz branca da lanterna cortou a escuridão como uma lâmina, cegando Lucas instantaneamente e forçando-o a levar as mãos ao rosto para se proteger. O segurança não hesitou. Com um movimento preciso e firme, ele imobilizou Lucas pelos braços, forçando-o a se ajoelhar sobre a grama úmida do jardim. O coração de Lucas batia de forma caótica, um ritmo descompassado que parecia preencher todo o seu crânio, enquanto ele tentava desesperadamente processar o que estava acontecendo. Do outro lado do gramado, o grupo que antes conversava serenamente parou de imediato. Sr. Huang, com a mala de couro ainda entreaberta, virou-se lentamente, sua expressão mudando de uma cortesia refinada para uma frieza gélida, inescrutável. Beatriz, ao reconhecer a figura humilhada no chão, deu um passo à frente, com as mãos postas sobre o peito em um gesto de surpresa contida, enquanto o Sr. Sun permanecia imóvel, com o olhar fixo em Lucas, parecendo não estar surpreso, mas sim profundamente decepcionado. Lucas queria gritar, queria explicar que tudo aquilo era um terrível mal-entendido, que ele estava apenas tentando entender o porquê de tanto segredo, mas as palavras simplesmente não saíam de sua garganta travada pelo medo absoluto. O Sr. Huang caminhou calmamente pelo jardim, os sapatos de luxo mal fazendo ruído sobre a relva bem aparada, até parar a poucos passos de Lucas, que continuava sob a pressão das mãos do segurança em seus ombros. O CEO olhou para baixo, observando seu funcionário como se estivesse diante de um inseto curioso e, ao mesmo tempo, irritante. Sem dizer uma palavra, senhor, Huang fechou a mala de couro com um clique metálico que soou como um veredito, e então, com um sinal sutil com a cabeça, fez com que o segurança soltasse Lucas. Lucas, sentindo a pressão sumir, tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ele mal conseguia se equilibrar. Sr. Huang, então, se inclinou levemente, e sua voz, embora baixa, era cortante como um chicote no silêncio da noite. Ele comentou, com um tom de voz quase didático, que a curiosidade era uma virtude excelente em negócios,
mas um defeito fatal quando aplicada à vida privada de quem detinha o verdadeiro poder. Beatriz se aproximou de Lucas, tentando ajudá-lo a se manter em pé, mas foi contida por um olhar severo do Sr. Juan. O CEO não parecia interessado em ouvir as desculpas de Lucas. Ele já havia decidido o papel que aquele homem desempenharia naquela encenação. Sr. Sun, finalmente quebrando o silêncio, deu um passo à frente e colocou a mala de couro no chão entre ele e Lucas. O sogro, com a voz embargada por uma tristeza que Lucas nunca antes presenciara, falou sobre como ele tinha esperança de que o genro aprendesse a valorizar o sacrifício antes de tentar usurpar o resultado. Lucas olhou para o sogro, depois para Beatriz, cuja face transparecia um medo que ele nunca havia visto, e percebeu com um desespero avassalador que ele não era o protagonista daquela transação, mas sim a vítima sacrificial. Sr. Huang virou-se para os seguranças e ordenou que trouxessem a mala para dentro da casa, tratando Lucas como se ele não estivesse mais ali. No entanto, antes de entrar na mansão, o CEO parou e disse para Lucas que ele teria uma última chance na festa daquela noite, onde deveria performar seu papel como se nada tivesse acontecido, mantendo o segredo sobre o que vira ali, ou então ele seria o primeiro a sentir os efeitos colaterais daquela substância que agora repousava na mala. Lucas ficou ali, abandonado no jardim, enquanto via Beatriz ser conduzida para dentro da casa pelos homens de segurança, e o Sr. Sun, com um último olhar de piedade, seguindo o grupo. Ele estava sozinho, humilhado e com a imagem daquelas raízes brilhando intensamente em sua mente, sabendo que a sua vida, como ele a conhecia, tinha chegado a um ponto de não retorno. Ele tentou dar um passo em direção à casa para resgatar Beatriz, mas foi bloqueado pelos guardas que ele voltou cambaleando para a moto, sua cabeça girando com a sensação de que, ao tocar naquele segredo, ele tinha desencadeado uma cadeia de eventos que não apenas destruiria sua carreira, mas também poderia corromper sua própria essência. Ao ligar a moto e se afastar da mansão, ele percebeu um carro seguindo-o à distância. As luzes baixas do veículo servindo como um lembrete constante de que ele era uma sombra sendo vigiada, até que, ao passar por uma estrada deserta, o carro acelerou e o fechou bruscamente na beira de um abismo, forçando Lucas a travar a moto enquanto uma figura desconhecida saía do banco do carona, segurando um objeto que refletia a luz da lua. O reflexo metálico nas mãos do homem que emergiu do carro bloqueando a estrada fez com que o coração de Lucas quase parasse. O objeto, uma faca de caça com o cabo trabalhado em osso, capturava a luz pálida da lua, projetando sombras longas e ameaçadoras sobre o asfalto frio. Lucas, ainda montado na moto, sentiu o peso da realidade esmagá-lo como nunca antes. Ele não era mais um executivo em ascensão, mas um animal encurralado, privado de qualquer rede de segurança. O desconhecido, vestindo uma jaqueta escura e um boné que ocultava parte de seu rosto, aproximou-se com passos deliberados, sem qualquer sinal de pressa ou hesitação. Cada centímetro que ele avançava parecia diminuir a esperança de Lucas de sair daquela estrada deserta com vida. O motor da moto ainda roncava em marcha lenta, um som que, naquelas circunstâncias, soava como uma súplica inútil por liberdade. Lucas tentou girar o guidão para dar a volta, mas percebeu que o carro preto posicionado logo atrás impedia qualquer manobra evasiva. Ele estava isolado, longe de qualquer ajuda, enfrentando o preço final pela sua audácia de ter invadido o mundo secreto do Sr. Huang. O agressor parou a uma distância curta, o olhar fixo em Lucas com uma indiferença que era ainda mais assustadora que a raiva. Ele não disse uma palavra, apenas gesticulou com a faca em direção ao bolso do paletó de Lucas, como se soubesse exatamente o que ele tentava esconder, ou talvez o que ele ainda carregava como resquício daquela raiz maldita. Lucas sentiu o tecido do casaco pesado sobre o peito. Por um momento, a ideia de entregar o segredo para salvar sua própria pele passou por sua mente. Mas a lembrança da expressão de Beatriz na mansão o segurou. Ele não podia permitir que aquela transação continuasse, nem que o Sr. Huang utilizasse aquele poder biológico para consolidar uma influência que, claramente, transcendia a legalidade. Sem aviso, Lucas acelerou a moto em direção ao agressor, não para atingi-lo, mas para criar uma brecha lateral. O impacto, porém, foi inevitável,
O homem desviou com uma agilidade sobrenatural e desferiu um golpe com a parte de trás da faca no ombro de Lucas, derrubando-o violentamente no chão. O impacto do corpo contra o solo rígido causou uma dor lancinante que quase o fez perder os sentidos. Ele rolou para longe, sentindo o cascalho rasgar sua camisa e sua pele. O agressor avançou, mas antes que pudesse desferir um segundo ataque, uma luz intensa surgiu da curva da estrada. Um par de faróis potentes que cegaram ambos. O som de um freio brusco rompeu o silêncio e, antes que Lucas pudesse identificar o veículo, uma porta se abriu e uma figura familiar saltou, não para ajudar Lucas, mas para intervir diretamente entre ele e o homem da faca. Era o Sr. Sun. O velho parecia ter mudado completamente. A postura arqueada de agricultor dera lugar a uma presença imponente e desafiadora. O agressor recuou alguns passos, claramente surpreso pela aparição repentina daquele que deveria ser apenas um idoso pacato. Sr. Sun não estava armado, mas carregava consigo uma calma que parecia controlar o próprio ar ao seu redor. Ele olhou para Lucas, que se arrastava no chão, e depois para o agressor, pronunciando palavras em um tom tão baixo que Lucas não conseguiu discernir o idioma. O agressor baixou a guarda por um momento, uma hesitação que Sr. Sun aproveitou para avançar, em um movimento tão veloz que os olhos de Lucas mal puderam acompanhar. O sogro tocou no peito do agressor apenas com a ponta dos dedos, e o homem simplesmente desabou, convulsionando como se tivesse sido atingido por uma descarga elétrica invisível. Lucas, estupefato, assistiu à cena sem entender a natureza daquele combate. Sr. Sun então se aproximou dele, sua face revelando uma preocupação genuína que contrastava com a violência que acabara de presenciar. Ele ajudou Lucas a se levantar, segurando-o firmemente pelo braço ferido. Ele não explicou nada, apenas apontou para o carro preto estacionado na via, que agora parecia ter sido abandonado pelo motorista. Enquanto se distanciavam da confusão, Sr. Sun puxou um frasco de dentro de suas vestes, o mesmo frasco que, semanas antes, Lucas acreditara ser apenas um xarope inútil para tosse, e o pressionou contra o lábio de Lucas, forçando-o a ingerir um líquido denso e escuro. Lucas sentiu o paladar ser invadido por algo amargo, metálico e intenso. A dor no ombro começou a desaparecer rapidamente, sendo substituída por uma clareza mental aterrorizante, onde ele começou a perceber as árvores e o solo ao redor como se possuíssem uma consciência própria. O Sr. Sun olhou para o horizonte, onde a mansão do Sr. Wang ainda podia ser vista distante, e murmurou que a festa acabara de começar e que Lucas precisava tomar uma decisão sobre o seu papel naquela noite, pois a raiz roubada não fora perdida, mas estava agindo por conta própria dentro da própria casa que ele tentava salvar. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua pele ao ouvir seu tecido, pronta para revelar uma face de Beatriz que ele jamais ousou imaginar. O som pulsante dentro do paletó de Lucas era rítmico, uma batida orgânica que parecia se sincronizar com os batimentos do seu próprio coração, criando uma sensação de desorientação profunda. Ele levou a mão trêmula ao peito, sentindo através do tecido a fibra vegetal se contorcer e expandir, como se o organismo estivesse se alimentando da energia que ele exalava. Sr. Sun, observando a reação de Lucas com uma seriedade gélida, deu um passo para trás e indicou que não havia mais tempo para perguntas. A estrada, antes deserta, agora parecia encolher diante deles, e o céu, tingido por um tom de roxo doentio, sinalizava que algo na atmosfera estava mudando devido à proximidade do aniversário do Sr. Wang e do uso dessas substâncias raras. Lucas queria arrancar o paletó e jogar a raiz para longe, mas suas mãos pareciam coladas ao tecido, impedidas por uma força que ele não conseguia identificar. Ele sentia que, ao tocar na raiz, uma parcela de sua autonomia tinha sido transferida para aquele objeto biológico. A necessidade de chegar à festa na mansão não era mais uma obrigação corporativa, era uma compulsão cega. Ele olhou para o Sr. Sun, buscando qualquer rastro de empatia, mas o sogro apenas apontou novamente para a moto de Lucas, indicando que o caminho de volta era a única opção restante para confrontar o que Beatriz estava passando lá dentro. Lucas subiu na moto com movimentos rígidos, sentindo a raiz dentro do bolso do paletó se espalhar, enviando pequenas pontadas de calor que pareciam estimular suas sinapses
de uma forma jamais sentida. Ele pilotou em direção à mansão com uma perícia sobre-humana, sentindo cada desvio da estrada como se estivesse mapeando o mundo em uma escala diferente. Quando finalmente vislumbrou os portões da mansão, o cenário era de um luxo grotesco. Luzes de 1000 cores banhavam o jardim e o som de uma música clássica, distorcida e lenta, ecoava pelo ar. Ele deixou a moto de qualquer jeito na entrada e caminhou até a porta principal. Ninguém o barrou. Os seguranças que momentos antes tinham sido agressivos pareciam agora ignorar sua presença, como se o brilho azul que emanava discretamente de sua roupa o tornasse invisível ou, talvez, parte daquele ambiente estranho. Ao entrar no salão principal, Lucas viu a cena que mudaria sua percepção sobre tudo. Beatriz estava no centro de uma plataforma circular, cercada por convidados de elite que bebiam de taças cristalinas, mas seus olhos não estavam focados em nada humano. Ela olhava fixamente para o Sr. Huang, que segurava uma das raízes retorcidas diante de seu rosto, sussurrando palavras que soavam como uma invocação em uma língua antiga. O ambiente inteiro parecia carregado de eletricidade estática. Os cabelos dos convidados levitavam levemente, e as joias que usavam emitiam faíscas azuis. Lucas tentou avançar para resgatar Beatriz, mas sentiu suas pernas pesarem como chumbo. Ele estava sendo sugado para uma órbita que ele mesmo ajudara a criar. O Sr. Huang finalmente percebeu a presença de Lucas e abriu um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso feito de vidro e ambição. Ele sinalizou para que Lucas se aproximasse e Beatriz, ao notar a chegada do marido, virou o rosto com uma lentidão aterrorizante. O que Lucas viu foi o que o fez desistir de qualquer luta. Os olhos de Beatriz não eram mais humanos. Eles brilhavam com o mesmo tom de azul espectral da raiz, e pequenas videiras finas, semelhantes a vasos sanguíneos, começavam a traçar padrões geométricos sob a pele do pescoço dela. Sr. Huang, como um gesto teatral, jogou a raiz que segurava na direção de Lucas. O objeto voou pelo ar, mas, em vez de cair no chão, a raiz se abriu no meio do caminho, liberando uma névoa que se tornou sólida, formando uma barreira entre Lucas e o restante da sala. O Sr. Huang declarou, para quem quisesse ouvir, que a união entre a elite corporativa e os segredos milenares da natureza estava finalmente selada e que o próximo passo exigia o sacrifício de alguém que tivesse tentado traí-los. Lucas sentiu o bolso do seu paletó esquentar até o limite da queimadura enquanto o Sr. Huang apontava a faca que ele roubara do agressor na estrada diretamente para a garganta de Lucas, exigindo que ele revelasse onde o Sr. Sun tinha escondido o restante da colheita original, sob pena de Beatriz ser consumida completamente pela raiz que já habitava suas veias. Lucas olhou para sua esposa, que começou a esticar as mãos na direção dele, com as pontas dos dedos transformando-se em gavinhas verdes, prontas para se prenderem a qualquer coisa que tocassem. Enquanto o resto da sala mergulhava em um escuro absoluto, exceto pela luz que agora emanava do peito de Lucas, revelando que a raiz dentro de seu paletó tinha se integrado à sua estrutura óssea de uma maneira irreversível. O calor que irradiava do peito de Lucas era tão intenso que ele sentia como se sua própria pele estivesse prestes a entrar em combustão, mas, estranhamente, a dor inicial fora substituída por uma clareza absoluta, uma percepção sensorial que ele jamais experimentara. Ele podia sentir cada batimento cardíaco como se fosse uma percussão metálica, e a luz que emanava debaixo de sua roupa parecia dançar em sintonia com a pulsação de Beatriz. Lucas percebeu, com um pavor gélido, que o organismo vegetal não apenas o colonizara, mas estava conectando-o a ela de uma maneira que desafiava a biologia. Quando o Sr. Huang avançou com a faca em mãos, o tempo pareceu desacelerar para Lucas, transformando cada milissegundo em uma eternidade de detalhes. Ele viu o brilho da lâmina, viu a satisfação sádica no rosto do CEO e, mais importante, sentiu o impulso mental de Beatriz, que clamava desesperadamente por ajuda através de uma conexão que não era composta de palavras. Lucas não pensou, ele simplesmente reagiu. Com um grito que não parecia humano, ele estendeu a mão na direção de Sr. Huang e do seu paletó uma rede de filamentos verde-azulados e rompeu com a força de um chicote, envolvendo o braço do CEO e puxando-o para trás com uma velocidade avassaladora. Sr. Huang, pego de surpresa, deixou a faca cair
e o objeto metálico tocou o solo com um som seco, interrompendo a música distorcida que tocava no salão. Os convidados recuaram, horrorizados com a visão das vinhas que agora emergiam da pele de Lucas, conectando-o ao chão e ao corpo de Beatriz. O caos se instalou instantaneamente, copos quebraram, gritos foram ouvidos, e o salão de festas, antes um santuário de luxo, tornou-se um cenário de pesadelo biológico. Lucas sentiu Beatriz cambalear, e ele avançou, arrastando o peso dos filamentos atrás de si para segurar, lá antes que ela caísse sobre o piso de mármore frio. Quando a tocou, a sensação de descarga elétrica foi tão forte que ambos caíram de joelhos, cercados pela névoa sólida que Sr. Huang havia conjurado. Sr. Huang, recuperando a compostura, levantou-se do chão com o rosto contorcido de ódio, seus olhos ardendo de fúria ao ver que o seu controle sobre a criatura que ele pensava ter domado estava escapando. Ele começou a recitar os mesmos comandos vocais de antes, mas a frequência da voz de Lucas, agora alterada pela raiz em seu sistema, começou a bloquear as ordens do CEO, gerando uma onda de choque que quebrou os lustres de cristal acima deles. Lucas olhou para Beatriz, tentando desesperadamente encontrar o olhar humano que ele conhecera por tantos anos. Ela estava lutando contra a transformação, e em um momento de lucidez, ela sussurrou algo que Lucas mal pôde ouvir, que a chave não estava na raiz que ele roubara, mas no Sr. Sun, que estivera observando tudo da penumbra, logo atrás das colunas do salão, esperando por aquele exato momento de confronto. Sr. Sun emergiu das sombras, seus passos silenciosos e sua presença tão dominante que até os guardas, armados do Sr. Huang, pararam, incapazes de reagir. O velho, com uma expressão de resignação, caminhou até o centro da plataforma circular, ignorando os pedidos de Sr. Huang para que se afastasse. Sr. Sun tirou um pequeno apito de madeira do bolso, e antes que qualquer um pudesse impedi-lo, Lucas começaram a retrair-se, como se estivessem respondendo a um comando mestre de uma força muito maior que o CEO. No entanto, o Sr. Huang, desesperado por não perder o seu trunfo, correu em direção à mala de couro caída e a abriu completamente, expondo uma fonte de luz ainda mais poderosa. Algo que parecia uma semente estelar que começou a drenar a energia de todos os convidados, transformando o salão de festas em um campo de energia instável e destrutivo. Lucas, sentindo a sua própria vida sendo drenada pelo que Sr. Huang havia libertado daquela semente, percebeu que precisava fazer uma escolha impossível entre destruir a fonte de poder ou ser consumido por ela. Ele olhou para a sua própria mão, que ainda brilhava com a luz da raiz, e viu que uma forma de gavinhas estava começando a se moldar em uma arma orgânica, pronta para atacar, enquanto o Sr. Huang preparava um último gesto, um comando final que prometia reduzir a mansão e todos ali presentes a pó, caso ele não recebesse o controle absoluto sobre o que o Sr. Sun trouxera da floresta naquela mala proibida. O ar no salão de festas parecia ter se solidificado em uma substância densa e gélida, enquanto a luz emitida pela semente estelar nas mãos de Sr. Huang distorcia a própria geometria das paredes e colunas. Lucas sentia gavinhas em seu braço vibrarem, uma extensão orgânica de sua vontade que clamava por um confronto direto contra a energia destrutiva que emanava do CEO. Ele olhou para Beatriz, cujos olhos perdidos ainda brilhavam com um azul pálido, e percebeu que ela era o condutor final para a liberação daquela energia cósmica. O Sr. Sun, com sua postura inabalável, deu um passo adiante, o apito de madeira novamente entre seus dedos, mas, antes que pudesse soprá-lo, Sr. Huang ergueu a mão esquerda e uma barreira de força invisível jogou o idoso contra uma parede decorativa, fazendo-o cair inerte sobre os cacos de vidro dos lustres quebrados. Lucas sentiu uma fúria ancestral inundar seus sentidos, uma raiva que não pertencia a ele, mas ao organismo vegetal que o havia integrado. Com um rugido, ele impulsionou a sua arma orgânica contra o CEO. O confronto foi uma explosão de faíscas verdes e azuis, uma colisão de realidades que fez o chão tremer como se a mansão estivesse prestes a desmoronar sobre todos eles. Sr. Huang, enfraquecido pela própria ambição, tentava manter o controle sobre a semente estelar, mas o objeto, uma vez exposto ao contato com a energia de Lucas, começou a fragmentar-se
em partículas cintilantes que flutuavam pelo salão. Cada partícula que tocava um objeto o transformava, seja em poeira ou em flora selvagem que crescia instantaneamente sobre o mármore. Lucas percebeu que a mansão não estava sendo destruída, mas estava sendo reclamada pela própria essência daquelas raízes. Ele avançou através da névoa de luz, ignorando os seguranças que tentavam detê-lo. Eles, por sua vez, começavam a se fundir ao chão, paralisados pelo efeito da substância. Ao chegar a poucos metros de Beatriz, Lucas viu que ela estava envolta em um casulo de gavinhas, protegendo-se da radiação destrutiva. Ele colocou a mão sobre a superfície do casulo e, para sua surpresa, sentiu uma temperatura morna e, reconfortante, um contraste gritante com o caos externo. Ele entendeu, em um momento de clarividência, que o Sr. Sun não trouxera aquela semente para dar poder ao Sr. Huang, mas para que ela fosse neutralizada por alguém que pudesse suportar a integração biológica. E esse alguém era ele, Lucas. Ele não precisava lutar contra o CEO. Ele precisava absorver a semente para que o ciclo fosse interrompido. Lucas olhou para o Sr. Huang, que agora parecia definhar, sua pele ganhando uma cor acinzentada, enquanto a energia de seus desejos era drenada de volta para a semente. Lucas respirou fundo, fechou os olhos e, ignorando o perigo mortal, permitiu que a conexão entre a raiz em seu sistema e as partículas flutuantes suas ambições vazias, e a forma como tratar a Beatriz, tudo parecendo minúsculo diante da vastidão daquela rede biológica. Ele estava no centro do vórtice, sentindo o peso da decisão final. Sr. Huang ainda lutava, seus dedos tentando alcançar o que restava da fonte de poder, quando uma última onda de choque emanou do peito de Lucas, jogando o CEO contra as portas de vidro da mansão, que se estilhaçaram, expelindo-o para o jardim escuro. Lucas sentiu seu corpo vacilar, a energia acumulada chegando ao limite de sua capacidade humana, e ele começou a desabar enquanto o casulo ao redor de Beatriz começava a se romper lentamente. O silêncio que seguiu a destruição foi absoluto, apenas interrompido pelo som da chuva que começava a cair, lavando as marcas da batalha sobre as flores estranhas que agora cobriam todo o salão de festas. Antes de apagar completamente, Lucas viu Beatriz emergir do casulo com os olhos humanos restaurados, mas o Sr. Huang, ferido e desorientado no jardim, ainda segurava um fragmento da semente, seus olhos brilhando com uma maldade que prometia um último ato de vingança. O fragmento começou a fundir-se com a mão do CEO, transformando seu braço em uma estrutura metálica e espinhosa que começou a crescer e se contorcer, desafiando a própria lógica da natureza. E ele começou a caminhar de volta para o salão, com intenções que Lucas, em sua fraqueza, não tinha mais como impedir. O cenário era uma visão apocalíptica da ambição desmedida. Sr. Huang avançava sobre os escombros do salão, sua forma física distorcida em uma simbiose grotesca com os fragmentos espinhosos da semente. Cada passo que ele dava deixava marcas metálicas e corrosivas no chão, e o braço modificado emitia um som de engrenagens rangendo misturado a suspiros vegetais. Lucas, deitado sobre o mármore frio, sentia cada centímetro de sua energia vital sendo drenado, mas a presença de Beatriz ao seu lado atuava como uma âncora, impedindo-o de apagar completamente. Beatriz se levantou, seus movimentos fluidos e graciosos, como se ela tivesse retido uma parte daquela consciência vegetal dentro de si, mas usada agora para um propósito de proteção. Ela se colocou entre Lucas e a ameaça que se aproximava. Sr. Huang soltou uma risada que soava como metal batendo contra metal, zombando da tentativa patética de resistência. Ele ergueu seu braço espinhoso, que começou a esticar-se como um chicote repleto de lâminas orgânicas, pronto para desferir um golpe final que não apenas destruiria o salão, mas extinguiria tudo o que ali restava. No entanto, antes que o golpe fosse desferido, uma vibração profunda começou a emanar do solo. Não era uma destruição, mas um despertar. O Sr. Sun, que parecia estar vencido no início da batalha, surgiu das sombras atrás da estrutura colapsada. Ele não estava mais ferido, seu rosto estava sereno, carregado de uma autoridade que parecia emanar da própria terra sobre a qual estavam pisando. Sr. Sun começou a entoar um cântico em uma frequência tão baixa que as paredes da mansão pareciam vibrar em resposta. O ambiente ao redor de Sr. Huang começou a mudar.
Os espinhos metálicos que formavam seu braço começaram a perder a rigidez, transformando-se em folhas macias e frágeis. A metamorfose era uma ironia crua. O poder que ele tanto cobiçara estava se voltando contra a sua própria estrutura. Sr. Huang gritou de frustração e dor enquanto sua forma física tentava resistir à purificação forçada. Mas a força comandada por Sr. Sun era avassaladora. Lucas tentou se levantar, apoiando-se no braço de Beatriz. Eles observavam a cena em silêncio, compreendendo que a batalha não era contra um homem, mas contra uma ideia de controle que finalmente estava sendo erradicada. Sr. Huang, a semente espinhosa, agora exausta, soltou-se do braço dele, tornando-se uma casca oca que rolou inofensivamente pelos pés de Beatriz. O CEO, antes o ápice da pirâmide corporativa, agora parecia um homem velho, consumido pela sua própria busca insaciável. O Sr. Sun aproximou-se dele e, sem qualquer sombra de triunfo ou ódio, estendeu a mão, não para atacar, mas para oferecer uma última escolha. O Sr. Huang olhou para a mão de Sun e, por um instante, o brilho de maldade em seus olhos vacilou, sendo substituído por uma sombra de arrependimento. Ele estendeu a mão trêmula, mas, no momento em que seus dedos tocaram a palma de Sun, uma luz branca imensa engoliu os dois, apagando a visão de Lucas e Beatriz por completo. Quando a luz finalmente diminuiu e a visão de Lucas retornou, o salão estava vazio, secas como se tivessem envelhecido séculos, em apenas alguns minutos. O Sr. Wang não estava mais lá. O Sr. Sun também havia desaparecido. Estava apenas Beatriz, segurando a mão de Lucas e um envelope deixado sobre o que restava da mesa principal. Lucas se arrastou até o envelope, com as mãos ainda tremendo. Ao abri-lo, encontrou a chave de acesso a todos os arquivos secretos da empresa, onde as falcatruas de Senhor poderia regenerar o que a ganância havia destruído. Lucas olhou para a chave, depois para o resto do salão, e sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ele olhou para Beatriz, seus olhos encontrando os dela, que agora brilhavam com uma humanidade profunda e compreensiva. Ele sabia que o caminho de volta seria difícil, que eles teriam que enfrentar as consequências legais e pessoais daquela noite. Mas, pela primeira vez, ele não sentia medo. O pesadelo terminara, mas a reconstrução estava apenas começando, e ele sabia exatamente quem teria que enfrentar no dia seguinte, quando as portas da corporação se abrissem para o inevitável julgamento. O amanhecer trouxe uma claridade fria e impiedosa sobre a mansão destruída, revelando a magnitude do caos que a noite anterior deixara para trás. Lucas, exausto e com a mente ainda ecoando as vibrações do que ocorrera, caminhou ao lado de Beatriz em direção aos portões principais. O peso da chave em seu bolso parecia uma responsabilidade monumental, não apenas uma ferramenta para expor os crimes de Sr. Huang, mas um símbolo de sua própria transformação pessoal. Eles não olharam para trás, para as ruínas daquele império de ganância. O que importava agora era o futuro que, pela primeira vez em anos, parecia pertencer apenas a eles dois, livre das expectativas sufocantes e da busca cega por um status que nunca preencheria o vazio interno de Lucas. Ao chegarem à calçada, o silêncio da manhã era interrompido apenas pelo som, distante de uma cidade que acordava, indiferente ao drama que mudara suas vidas para sempre. Lucas olhou para Beatriz, notando como o brilho residual nos olhos dela era agora uma serenidade autêntica, humana, sem a influência daquela semente destrutiva. Ele percebeu que a sua própria essência, antes corroída pela inveja e pelo desdém, tinha passado por uma purificação que nenhuma promoção ou bônus anual poderia proporcionar. Eles caminharam até um posto de gasolina próximo, onde Lucas usou o telefone público para fazer a denúncia que mudaria o destino da corporação, fornecendo as coordenadas exatas dos arquivos secretos que Sr. Sun deixara para ele. Nas horas seguintes, o desenrolar dos fatos foi vertiginoso, autoridades invadiram o escritório da empresa, e a queda de Sr. Huang tornou-se o principal tópico de discussão na imprensa nacional, expondo um esquema que ia muito além das finanças, revelando como a exploração de recursos naturais desconhecidos tinha sido usada para manipular e corromper o mercado de alta elite. Lucas, embora tivesse sido um espectador e em certo momento um participante relutante, tomou a decisão de cooperar integralmente com as investigações,
aceitando que sua jornada pessoal começaria com uma página limpa, mesmo que marcada pelo peso do arrependimento pelos seus erros passados. Algumas semanas depois, a vida havia assumido uma nova forma, mais lenta e consciente. Eles haviam deixado o apartamento de luxo, optando por um recomeço em uma casa modesta perto do litoral, onde a conexão com a terra, aquela que o Sr. Sam sempre tentara lhe mostrar, era a base de sua rotina. Lucas encontrou um emprego em um projeto de conservação ambiental, um trabalho que exigia paciência e dedicação, exatamente o oposto da correria tóxica que ele antes considerava o ápice do sucesso. O Sr. Sam apareceu apenas uma vez, meses depois, durante uma tarde de sol, em que Lucas cuidava de um jardim de ervas medicinais comuns, longe de qualquer mistério ou poder oculto. O sogro não disse muito, apenas observou o trabalho de Lucas com um sorriso quase imperceptível, que para o genro valeu mais do que qualquer reconhecimento corporativo que ele já recebera na vida. Não houve menção à noite na mansão, nem à raiz ou aos segredos que haviam ficado para trás nas cinzas da ambição de Sr. Juan. Beatriz, sentada em um banco de madeira próximo, observava os dois, e naquele momento a harmonia era a única coisa que importava. A lição de que o valor real de um homem não reside nos símbolos que ele acumula, mas na integridade com que ele trata os que estão ao seu redor e no respeito que cultiva pelo mundo natural, com toda a sua falsidade e brilho artificial, parecia agora apenas um sonho ruim, dissipado pela clareza do dia e pela paz conquistada a duras penas. Eles tinham superado a ganância, sobrevivendo ao preço que a ambição sempre cobra de quem se perde pelo caminho, e agora podiam, finalmente, desfrutar de uma vida construída sobre o alicerce sólido da verdade e da dedicação mútua. As roupas de grife foram substituídas por tecidos simples e a preocupação constante com a ascensão social deu lugar à alegria de pequenas vitórias diárias, como colher o primeiro broto de um jardim cultivado com as próprias mãos. A trajetória de Lucas, que começara com o desprezo por um presente simples, findou na compreensão de que o maior tesouro não é o que se compra, mas o que se cultiva com honestidade e amor ao longo da existência. Eles viviam agora a simplicidade que antes ele julgava ser um entrave, percebendo que era justamente nela que residia a verdadeira plenitude da vida, livre dos grilhões que as aparências impõem aos homens que esquecem de quem realmente são. A história de Lucas, que quase se perdeu na névoa tóxica da busca pelo poder, transformou-se no testemunho de que nunca é tarde para, através da humildade e da gratidão, encontrar o caminho de volta para casa e para si mesmo.